Olá, estamos de volta aqui com mais um Sabedcast. Eu sou o Lincoln, da Comissão Científica, e estamos aqui com o Dr. Lix, que é o nosso convidado de hoje, para falar sobre a prevenção do câncer coloretal, sobre o rastreamento. E aí, Lix, tudo bem? Se apresente aí, por favor. Primeiro, de novo, um prazer estar com você aqui, Lincoln, um super amigo. E eu sou Lix Oliveira, da Comissão Científica da SOBED, e estou aqui para responder alguns esclarecimentos, principalmente para os médicos mais jovens, né? E para os que não são da especialidade. Então, Lix, esse é um assunto que a gente gosta bastante, né? Nós já participamos de vários mutirões e tudo. O rastreio hoje é importante. Como é que você colocaria aí essa questão hoje, né, do câncer coloretal no Brasil? Como é que você vê isso? A condição atual hoje do câncer coloretal no Brasil? Lincoln, o câncer coloretal é um problema mundial, né? Todo mundo sabe, é o quarto câncer mais diagnosticado e a segunda causa de morte do mundo, né? E no Brasil nós temos que hoje, nos últimos estatísticas do INCA, ele é o segundo câncer em homem e mulher, tá? Tanto na incidência quanto na mortalidade. Então, a gente realmente tem que se preocupar, até porque nossa população está envelhecendo, e ela envelhecendo, os números atuais que a gente tem provavelmente vão triplicar num espaço não muito grande de tempo. A nossa curva de incidência de câncer coloretal no Brasil, ela ainda é crescente, né? Em alguns lugares, provavelmente acima de 50 anos, ela já vem caindo por causa da prevenção. E a gente escuta muitas pessoas, né? Já está muito bem definida essa questão do câncer de próstata para homem, de mama e colo de útero para mulher. Mas o câncer coloretal ainda, vamos dizer assim, uma coisa mais popular, assim, não pegou ainda bem essa questão da prevenção, né? Quais são as formas que a gente tem hoje para fazer essa prevenção, para a gente poder divulgar a importância da prevenção do câncer coloretal? Quais são as opções que a gente teria hoje factíveis no Brasil? Lincoln, boa pergunta, assim. Eu acho que o câncer coloretal, ele tem, só rapidamente passar, tem a prevenção primária, que é muito difícil, porque ela envolve mudança de hábito de vida, tirando os fatores de risco, cigarro, carne processada, dieta pobre em fibra, obesidade. Então, assim, a gente combater isso, a gente sabe que para nenhuma doença é tão fácil, e então a gente dá o foco na prevenção secundária, e daí nós temos várias formas, o sangue oculto, tá? O sangue oculto por imunistoquímica, né? O famoso FIT. Eu tenho a colonoscopia, a sigmoidoscopia, a gente tem a colonoscopia virtual e até a cápsula. Tá? Mas o que é efetivamente prático? Porque a gente está falando aqui de um rastreio num país, das dimensões continentais que tem o Brasil. O que é possível? O que seria realmente para rastrear inicialmente? O que você sugere, né? Que a pessoa... Vamos fazer aí... Vamos começar por onde? Eu acho que para rastreio populacional, eu acho que a gente tem que seguir os países europeus. Eu acho que é o FIT, né? Sangue oculto. O sangue oculto, porque o FIT, você pode ajustar ele para mais ou para menos, para você aumentar ou diminuir o volume das tuas colonoscopias. Ou seja, você está querendo dizer que a gente pode ajustar o nível de resultado do exame para sensibilidade, para a gente aumentar ou diminuir a sensibilidade de forma que você possa detectar mais prováveis lesões que levariam esses pacientes para a colonoscopia. Exatamente. Traduzindo isso. Exatamente. Então, a porta de entrada seria muito bom fazer um sangue oculto. A partir daí, aqueles ajustados para um nível, digamos, nacional de sensibilidade, a gente partiria para a colonoscopia. Sim. Eu acho que o exemplo desse ajuste melhor que a gente tem na literatura é o que se fez na Holanda. A Holanda começou com nível de sangue oculto, se eu não me engano, era 17 ou 20. E daí, quando eles viram que isso estava trazendo muita gente, eles subiram esse nível lá para cima, isso o ministro da Saúde, para que diminuísse o volume de colonoscopias. E assim, e com esse aumento ainda o FIT é capaz de diagnosticar de cada 4 cânceres, 3.
que é muito bom para um teste não invasivo. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, ele subiu para diminuir um pouco a sensibilidade e aumentar a especificidade do teste. E com isso, as colonoscopias diminuíram, mas foram mais específicas. Exatamente. Ficaram mais positivas, identificaram mais lesões. E deixaram de se fazer algumas colonoscopias, digamos, falsas, cujo sangue oculto deu positivo, mas que não tinha lesão. Mas, ok, mas necessariamente a pessoa só teria que fazer essa colonoscopia depois de um sangue oculto, ou ela pode fazer, no caso do rastreio. Claro que se tiver sintoma, ela vai fazer, né? Mas vamos dizer o seguinte, o cara vai no médico, o médico chega lá, a mulher vai no ginecologista. A mulher fala assim, você já tem quantos anos? Tá, vou te fazer uma colonoscopia. Que idade começa? Como é que a gente faz isso? Tem que passar pelo sangue oculto obrigatoriamente ou pode ir direto para a colonoscopia? Então, eu acho que é bem interessante, porque assim, uma coisa é o rastreio populacional organizado, que daí aqui no Brasil a gente tem por volta de 40 milhões ou mais, que se a gente, para rastrear numa faixa entre 50 e 70 anos, você imagina 40 milhões de colonoscopia num país pobre, num lugar, a gente tem aqui no país estados que tem um colonoscópio, Então, assim, para a gente ver a dificuldade de implantação de um programa desse. Então, o que a gente faz? Tenta enxugar esses 40 milhões para 6, 8% desse volume, que é o que dá a positividade do sangue oculto. Afunilar, né? Afunilar. E manter esse rastreio sequencial. Faz o segundo round, o terceiro round de sangue oculto. Agora, você vai no consultório e fala, Alix, eu quero fazer prevenção de câncer coloretal. Eu te indico começar. Eu ainda indico começar, indo contra algumas sociedades, com 50 anos, tá? E eu acho que a gente deve indicar o melhor exame atualmente, que é a colonoscopia. Que é o padrão ouro. Que é o padrão ouro. Mesmo para afrodescendentes, você mantém 50 anos? Porque nessa população... O afrodescendente brasileiro a gente não sabe. Tá? É porque a gente segue o americano. E assim, na realidade, assim, esse trabalho de encurtamento da faixa etária, ele mostrou que está subindo bastante realmente o câncer em pessoas mais jovens. Só que o gráfico que eles usam para avaliar o câncer em pessoa jovem, ele de 1 para 2 é 100%. O volume é pequeno. E no outro, a escala é 100. Então, assim, quando você compara, você vê que você previne mais. Mas a quantidade ainda que você previne é pequena. Sim. Tá? Então, por isso eu acho que eu sou a favor dos 50 anos para começar. Depois a gente pode rever isso para frente. Porque a gente tiver bastante colonoscopia à disposição, a gente faria. Mas, falando, então, se uma pessoa, um prefeito ou uma cidade quiser fazer uma prevenção populacional, nós vamos para o sangue oculto. Exatamente. Se o indivíduo vai a um consultório com mais de 50 anos, fazer lá no seu urologista a sua prevenção do câncer de próstata, e o médico fala, mas você não fez ainda o câncer de intestino, está com 50 anos, faz uma colono. Estaria correto. Corretíssimo. Eu acho que, assim, outra coisa que a gente tem que pensar é assim, que existem os outros métodos, mas quando a gente compara, primeiro o custo e efetividade dos outros métodos que eu citei antes, eu acho que a gente não tem que questionar. Para alguns locais, por exemplo, vamos dizer que o Nordeste tem uma incidência muito baixa, o Norte e o Nordeste tem uma incidência muito baixa. Talvez a sigmoidoscopia, entendeu? Porque é um exame mais fácil, mais barato, não precisa, na maioria das vezes, de uma sedação, então que dá para fazer sem em uma sigmoidoscopia flexível. Mas, assim, o exame melhor é a colonoscopia. Até porque, assim, um sangue oculto, embora ajude a funilar, ele negativo não exclui a possibilidade da pessoa ter muito bom, né? Tem a sigmoidoscopia. Então, assim, se você tem a possibilidade de fazer com o melhor método padrão ouro, você vai fazer. Mas não dá para fazer para todo mundo, e daí a questão populacional. E como você consegue convencer um indivíduo de risco médio, né? O que é risco médio? Aquele indivíduo que não tem sintoma nenhum, não tem nada, nenhuma doença grave. E aí você diz para ele o seguinte, olha, vem cá, vamos fazer uma colonoscopia, você vai tomar um remédio, vai passar um tempão no banheiro, e aí vai fazer a colonoscopia. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam
a importância da prevenção do câncer coloretal? Porque não é fácil, né? Uma coisa é você... porque o preparo para a colono não é tão simples assim, né? Não. A colono tem... O passo anterior a ela é bem chato. Então, a gente não tem que fazer apologia que o preparo é bom. Eu brinco sempre com os meus pacientes. Eu tenho preparo horrível, tenho péssimo, tenho mais ou menos. Então, eu vou tentar encaixar você no mais ou menos. Tá? Eu vou tentar individualizar para que você faça um preparo mais ou menos. Gostar, alguns até gostam, né? Existe gente para tudo. Eu perdi 2 quilos, estou feliz. Então, mas tem na gente realidade, que paga para fazer hidrocoloterapia, para limpar o colo, para tirar toxinas. A gente tem muita coisa, mas assim, eu acho que assim, a prevenção, apesar de recente a gente ter um trabalho na literatura, o Nordic Study, falando um pouquinho que a prevenção não é tão efetiva assim, ela é assim. E só para a gente estar falando aqui risco médio, só para todo mundo entender, risco médio é você ter 50 anos de idade assintomático. Sim. Então, esse é risco médio. Isso nos Estados Unidos, você vai ter 6% de chance de ter câncer ao longo da sua vida. Então, isso é risco médio. Quando a gente fala em risco aumentado, que vai ser o motivo da apresentação, no risco aumentado, você procura seu médico. Isso tem que individualizar. Você tem um parente com câncer de colo, tudo isso não é 50 anos, isso é antes. Às vezes você tem alguém na família que tem uma síndrome polipóide, ou então você tem uma doença inflamatória intestinal, uma retocolite há muito tempo. Aí você sai daquele risco médio ou risco geral para cair num risco elevado. E aí você tem que ter um olhar específico. E é bom ficar claro também que quando o paciente é sintomático, você fala sintomático, não tem nada, mas o cara teve um sangramento, o cara teve um emagrecimento, o cara teve... O intestino funcionou de um jeito, passou a funcionar de outro completamente diferente. Aí, muitas vezes, a colonoscopia, dependendo da idade, está indicada por causa dos sintomas. Não é isso? Sem dúvida. E aí ele não está indo para fazer prevenção, ele está indo para cuidar dos sintomas. No caso da prevenção, tem que ficar claro que ele está indo sem sintoma nenhum. Isso. Só porque ele tem 50 anos. E para justamente evitar que ele seja lá na frente. E é importante, né, a gente falar, porque faz essa diferença. Para nós também que fazemos colonoscopia, você achar uma lesão muito grande, que às vezes é difícil de retirar, ou às vezes já é uma lesão que já tem um câncer, do que você achar um pólipo pequeno e que você vai fazendo a prevenção daquilo chegar lá na frente e virar uma lesão muito maior, difícil de tirar, ou já um câncer, não é isso? Sim, e aí só para a gente só passar a última mensagem. De todos os órgãos, todas as áreas do aparelho digestivo e de outros órgãos também, o câncer de intestino, câncer de cólon, câncer coloretal, ele é o mais prevenível de todos. Porque, por exemplo, um câncer de mama, você faz rastreamento, você vai pegar ele numa fase inicial. O de próstata, você vai pegar o câncer numa fase inicial. O de cólon, você vai pegar a lesão pré-câncer. Não é câncer. E entre essa lesão e um câncer, a gente tem um intervalo de 10 anos. Sim. Então, assim, é a localização mais prevenível. Então, assim, é um absurdo a gente não fazer prevenção de câncer coloretal. Uhum. Ok. Muito obrigado, Lix. E agora, fala aí, o que combina aí pra gente terminar esse bate-papo com uma musiquinha bem legal? O que você sugere aí para os ouvintes? De novo, foi escolhido a dedo, né, Lincoln? Porque, assim, a gente, como um grande sonhador, né, que espera ver um dia o Brasil com um Programa Nacional de Prevenção de Câncer de Cólon, eu escolhi a Maria Bethânia cantando Sonho Impossível. Esperamos que não seja impossível. Muito obrigado. Valeu, Lix.